Renato Kifuri. Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, está sempre aqui com a gente no Nova Manhã São Paulo, às quintas-feiras. Dr. Renato, bom dia. A gente fala hoje de volta às aulas e as doenças respiratórias na escola. Que riscos que existem, doutor Renato? O que o senhor pode orientar os pais e as mães nessa volta às aulas presenciais? Bom dia, Mauro. Bom dia, Didi. Esse já é um tema que pais e mães que nos acompanham aí já vem percebendo, né? Volta às aulas, crianças espirrando, crianças com tosse, crianças com febre. Então, sem dúvida, nós passamos o ano passado, né, num mar de tranquilidade com as doenças nos nossos filhos, especialmente nas crianças, em função da não convivência, né? Então, nós afastamos as crianças das escolas, deixamos todos de máscara, e isso fez com que não só a Covid reduzisse os casos, a transmissão, mas inúmeras outras doenças que normalmente transmitem na população da mesma maneira, deixaram de circular. Tivemos pouquíssimos casos de gripe, de resfriado, de diarreias, de bronquiolite, né, aquele bebê que chia. Então essas doenças praticamente acompanharam, né, aí a redução delas em função desse distanciamento do uso de máscara. E agora, com a volta às aulas, nós como que acumulássemos vários indivíduos suscetíveis de 2 anos. Porque essas crianças que adoeceriam, vamos dizer, no seu primeiro e no segundo ano de vida na escola, ficaram afastadas. E quando a gente volta e convive mais com as crianças que estão fazendo 1, 2 anos este ano, nós criamos uma quantidade de crianças suscetíveis não expostas no ano passado acumuladas. E, infelizmente, a gente está vendo essas doenças respiratórias acontecendo com frequência, mesmo, Mauro, precisa destacar isso, que as escolas continuem usando as medidas de distanciamento, de lavagem de mãos, de máscaras, coisas que não fazíamos anos anteriores, para você ver como esse convívio realmente provoca a transmissão dessas doenças. E a grande, talvez o surto atual que São Paulo está vivenciando é daquela doença chamada mão-pé-boca, né? Não sei se você já ouviu falar, Mauro, mas é uma doença viral que dá... Sim, é uma preocupação, né? Quando você tem filho pequeno, sai as bolinhas ali, você fala, ai meu Deus, aí já olha no pé, aí já olha e vê. O Pedro teve uma bem fraquinha. Pode ser isso, né? Fraquinha. Às vezes é muito forte, às vezes é mais fraca, né, doutor? Exatamente. E agora estamos vendo um surto muito grande na cidade de São Paulo. Registrado centenas de casos no município, no estado também, regiões do interior. É uma época do ano, às vezes, que propicia esses vírus, né? Um vírus que a gente chama de enterovírus, ele vive ali no intestino, ele pode ser transmitido através das fezes, da tosse, da respiração. E o quadro é esse mesmo, Didi, que você comentou. Febre alta, 2, 3 dias, começa a aparecer umas feridas na boca, a criança às vezes não consegue nem engolir a saliva, fica babando porque a deglutição é dolorosa. As bolinhas, as manchinhas nas vesículas, na palma da mão, na planta dos pés, às vezes até na região glútea também pode acontecer. É uma doença clássica, né? Eu lembro que quando eu estava recém-formado, Didi, uma das primeiras vezes que eu vi um caso de doença mão-pé-boca, e fui todo orgulhoso falar para a mãe, né, para os pais, olha, o diagnóstico do seu filho é doença mão-pé-boca. Ela falou, doutor, isso eu já sabia, que ela está com doença na mão, no pé do boca, eu quero saber o que ela tem. Como quem diz, o nome por si só já diz isso, né? Já determina o que é a doença. É um vírus que da classe chama Coxsackie. Felizmente, na enorme maioria das vezes é benigno, deixa a criança abatida, não consegue comer, às vezes pode chegar até desidratação, mas raramente tem complicações. Às vezes pode até acontecer alguma infiltração do vírus no sistema nervoso, no coração, mas é muito raro. Geralmente a evolução é muito benigna. Mas não é só isso, né? O tratamento é simples, doutor Renato? Não é um tratamento específico também, viu, Mauro? Não tem um remédio específico, como os vírus, né? Não temos remédio para catapora, para rubéola, para covid, para febre amarela, para mão-pé-boca não é diferente. Mas a gente tem que lembrar que algumas dessas doenças que circulam agora
nessa época do ano, com a volta das aulas, tem vacina, né? Então a gente precisa lembrar de deixar o calendário de vacinação em dia, porque gripe, coqueluche, pneumonia, meningite, diarreia, essas doenças a gente tem vacina. Eu estava ouvindo a reportagem anterior falando do câncer de mama. Nós fizemos 40% menos mamografias em 2020 do que se faz. Nossa. Fizemos 50% menos colonoscopia do que se faz no ano passado. Tivemos uma redução diagnóstica de 30% menos de câncer em 2020. Eles não deixaram de existir, não, né? Nós que deixamos de diagnosticar e vamos diagnosticar mais tarde. E, infelizmente, a gente sabe que o câncer, o sucesso do tratamento está muito vinculado à precocidade do diagnóstico. Então, nós, infelizmente, temos aí uma perspectiva com o câncer de colher aí como um legado da pandemia, talvez uma incidência maior de casos graves à medida que vamos diagnosticar esse atraso aí, né, esse represamento de diagnóstico de 2020 que não foi feito. E com as vacinas é a mesma coisa, né? A gente não pode ter como legado, como fruto da pandemia, onda de doenças que a gente já controlou com as vacinas, né? Então é muito importante, né, dentre as medidas todas de retorno às aulas que estão sendo feitas, de distanciamento, incluir no checklist ali, meu filho vai voltar para a escola, ok, a mochila, o álcool gel, a escola preocupada com o distanciamento, e a vacina das criançadas, está em dia ou não? É importantíssimo porque essas doenças também, já controladas, se a gente baixar a guarda e deixar as crianças desprotegidas, aí sim a gente vai ver o retorno de muitas dessas outras doenças. Mão pé boca não tem vacina, mas um monte de outras tem. Dr. Renato Kifuri, passando todas as orientações para as mamães, para os papais e para todo mundo cuidar bem da saúde, a nossa e a das nossas crianças. Dr. Renato, obrigado por hoje, até semana que vem, bom fim de semana. Ótimo, obrigado, fim de semana para vocês também, obrigado Didi, bom dia, bom fim de semana a todos. Bom dia, doutor. Aeroportos. Oferecimento Calas